Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é dia 8 de março, tá? Dia Internacional das Mulheres. Já deixo aqui o salve do John. Um abraço para todas as corintianas desse nosso Brasil e do mundo todo. Para as demais torcedoras de outros clubes também, um abraço aí do John. Feliz Dia das Mulheres. Vamos pra cima. Já sigam o John lá no Instagram, @John do Timão. Lá no TikTok também o mesmo user, @John do Timão. Sempre com bastante novidades pra vocês. E rapaziada, falta pouquinho pra gente bater 62 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade, tá, é sobre o nosso ex-meia Alex, tá, que atuou aí no Corinthians em 2011, 2012, campeão brasileiro, campeão da Libertadores pela nossa equipe, tá, um jogador que foi extremamente importante enquanto vestiu a nossa camisa. Ele estava na comissão técnica do Corinthians, fez parte aí das categorias de base, aí veio para o time principal, junto aí do Fernando Lázaro, do Silvinho e tudo mais. Com a chegada do Vitor Pereira, a saída do Silvinho e de praticamente toda a sua comissão, ficando apenas o Fernando Lázaro, alguns profissionais foram demitidos, tá? Chegaram a um acordo aí com a equipe do Corinthians. O Alex, por exemplo, foi um cara que a diretoria não queria mandar embora, tá? Mas para isso precisava encontrar um espaço para ele, um cargo, alguma coisa, tá? Aí o Duírio, ao que parece, ligou pro Jassa, falou: Jassa, nas categorias de base tem um espaço pro Alex? Tá, esse diálogo aqui eu acabei de inventar, mas é o que pode ter acontecido, né? Já que o Jassa manda em tudo das categorias de base do Corinthians. O Alex agora, a partir de agora, vai trabalhar na comissão técnica das categorias de base com os jogadores que já estouraram a idade ou que estão para estourar, tá? Os jogadores que estão nessa transição da base para o profissional. O Corinthians recentemente inscreveu alguns jogadores da base no Paulistão, tá? Os zagueiros Lucas Beleza e o Robert Renan, o lateral direito Léo Maná, o Guilherme Biro também, né, o lateral esquerdo, os meias Kevin e Matheus Araújo e o centroavante Felipe Augusto. Além desses, o Corinthians tem mais 13 atletas nessa situação, tá? Que já estouraram a idade do sub-20 ou que estão para estourar e estão nessa transição da base para o profissional. E agora o Alex é o responsável por esses atletas, tá? Para ver se, o cara realmente tem condição, dá para trabalhar, dá para evoluir e ele seguir para o time profissional ou não. Pode já procurar um time para emprestar, para negociar o jogador, porque no Corinthians não vai ter espaço, não tem potencial ou algo nesse sentido, tá? Mas assim, eu particularmente confio bastante aí no trabalho do Alex e acho que ele vai fazer um bom trabalho. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre o Robson Bambu, tá? O zagueiro contratado aí pela equipe do Corinthians, que ainda não estreou, tá? Não estreou ainda com a nossa camisa. Tivemos aí a situação, tá? Do suposto estupro cometido pelo Robson Bambu. A polícia já entrou no caso, já foi feita a denúncia e tudo mais. Como eu falei desde o início, a situação está na justiça. Eu não dou minha opinião, não falo nada, pois quem tem que investigar é a polícia, tá? Isso não é caso de opinião de torcedor, de opinião de diretoria. Não, isso é um crime, tá? Se o Robson cometeu, ele tem que pagar. Se não cometeu, beleza, está liberado. Tá? Então a situação aí muito delicada, a gente já sabe o tamanho disso tudo. A Polícia Civil de São Paulo concluiu as investigações do inquérito, tá? Depois aí de praticamente um mês de investigação e tudo mais. Colheu o depoimento de todo mundo que estava lá, viu imagem do circuito interno aí do hotel, viu tudo, visitou os quartos e tal, beleza. A delegada Kátia Domingues, tá, da 5ª Delegacia da Defesa da Mulher, elaborou um relatório, tá? Vai elaborar um relatório, vai enviar para o Ministério Público, e aí a promotoria
promotoria do Ministério Público vai decidir se apresenta uma denúncia contra o zagueiro ou se não, só arquiva o inquérito, tá? Então agora, o futuro do Robson Bambu está na mão do Ministério Público. A delegada que investigou, que fez todo aí o acompanhamento do caso, vai enviar esse relatório, tá, para o Ministério Público, e aí a decisão vai ser dada pela promotoria. Como eu falei para vocês, ninguém nesse momento tem acesso a esse relatório, não tem como falar A, B ou C, não tem, tá? É um caso de polícia, é um caso de justiça e vamos deixar na mão dos responsáveis para a gente ter aí uma definição desse caso. Obviamente, a gente torce para que isso não tenha acontecido, tá? Não só nesse caso, como em todos os outros. Mas a gente sabe a situação do Brasil nesse momento, tudo o que acontece no nosso dia a dia e sabe que é possível, cara. Infelizmente, é possível. Não queria estar falando isso no Dia Internacional da Mulher, mas é a realidade do Brasil. Mais uma vez, vamos aguardar a decisão aí do Ministério Público, rapaziada. Bom, agora trazendo aqui uma entrevista, né, um comentário aí do Emerson Sheik, tá, sobre o primeiro jogo do Vitor Pereira à frente da equipe do Corinthians. A gente sabe o tamanho que o Sheik tem para a equipe do Corinthians, tá? Simplesmente o cara da Libertadores em 2012, simplesmente na final, 2 gols e 1 assistência. No jogo de ida deu assistência pro Romarinho, no jogo da volta meteu 2 gols no Boca. Simples. Simplesmente Emerson Sheik, tá? Um cara que sempre honrou nossa camisa, sempre lutou, sempre brigou. Na semifinal, aquele golaço contra o Santos. Aquele golaço. Então, assim, dentro de campo, o Emerson era um fenômeno. Ele era Corinthians. Agora, fora de campo, ele tem algumas avaliações um pouco precipitadas, na minha opinião, tá? Vou compartilhar aqui com vocês o que ele disse e a gente debate um pouco. Sobre o jogo contra o São Paulo, ele falou o seguinte: que falta de atenção e que estreia horrorosa. O São Paulo não só atropelou na vontade de vencer a partida, como manteve um nível de concentração durante todo o jogo. O treinador precisa conhecer melhor os seus jogadores. Vou comentar primeiro essa parte, tá? Falta de atenção, concordo totalmente, principalmente no início do jogo. Tá? O São Paulo atropelou na vontade? Sim, e eu falei isso aqui. São Paulo entrou para jogar uma final, o Corinthians entrou para jogar a 10ª rodada do Paulistão. Agora o Emerson fala, o treinador precisa conhecer melhor os seus jogadores. O cara deu 3 treinos. 3 treinos. Pô, John, foram 5 dias. Sim, mas nos 2 primeiros, os principais jogadores estavam só na academia. Ele não deu treino. Treino com os jogadores que ele utilizou foram 3. Logicamente, mais pra frente, ele vai conhecer. É um processo. Pô, pelo amor de Deus, cara, é absurdo. Absurdo. E aí depois o Emerson completa, tá? Com a seguinte avaliação. A nossa cultura é não ter muita paciência. Pô, engraçado, né, Emerson? Com o Silvinho foram 8, 9 meses. Agora com o Vitor Pereira em um jogo, não, nossa cultura é não ter paciência? Se não foi paciência o que a gente teve com o Silvinho, foi o quê? Pô, pelo amor de Deus, cara. Aí ele falou que o Vitor Pereira errou em não levar o Fernando Lázaro, tá, pro banco. Beleza, entendo, respeito, tá? Entendo e respeito. E concordo com essa avaliação do Emerson. A gente poderia já ter o Fernando Lázaro ali no banco, tá? E aí depois ele fala: a mudança do Fagner para o Mosquito foi confusa, pelo menos no meu ponto de vista. Ele precisa ter o Fernando, principalmente durante os jogos, que são nos jogos que aparecem momentos como esse. Errou e errou feio na substituição. Aí eu pergunto, para algum de vocês aqui, a entrada do Mosquito no lugar do Fagner foi confusa? Porque para mim não foi. Não foi nem de perto. Ele tirou o Fagner, colocou o Mosquito e puxou para 3 zagueiros, cara.
Sabe o que foi confuso? Que ninguém tá acostumado aqui no Corinthians a mudar o esquema durante o jogo. É sempre o mesmo esquema. É 6 por meia dúzia, 6 por meia dúzia, 6 por meia dúzia. Na hora que o cara tira um lateral e põe um atacante, tá? Ele já tinha um outro lateral que pode jogar de zagueiro. Puxa 3 zagueiros, bota o time pra cima. Ai, foi confuso. Pô, pelo amor de Deus, Emerson. Não, nesse comentário aí, não faz nem sentido, cara, esse tipo de crítica. Não faz sentido. Tá? Não faz sentido. Ele falar que a nossa cultura é não ter paciência, que o treinador precisa conhecer os seus jogadores. Pra mim é uma falta de vontade com o cara, viu? Pra mim é uma falta de vontade, mas quero saber a opinião de vocês. Bom, rapaziada, uma atualização bem rápida aí sobre a situação do Gabriel Pereira, tá? Confirmada a venda dele aí pro Grupo City. Essa semana ele já viaja pro Rio de Janeiro, vai no laboratório lá, que tem uma parceria com o New York City lá, fazer os exames, tá? Sendo aprovado, já encaminha aí a passagem dele para os Estados Unidos. Informação importantíssima: o Corinthians manterá um percentual de 10 a 20%, tá? De 10 a 20% dos direitos do Gabriel Pereira. Então a gente vende o jogador por 5 milhões de dólares, vai pegar uma fatia desse valor e mantém de 10 a 20% de uma futura venda, tá? O Gabriel Pereira vai ser vendido futuramente, o Corinthians tem uma porcentagem. O próprio Duílio disse que ainda estamos finalizando a negociação, não quero falar sobre isso nesse momento, mas a informação que a gente tem é que já está sacramentado, é só questão de faz o exame, foi aprovado, tchau, obrigado, certo? Já viaja para lá, assina o contrato e finalizada essa negociação entre o Gabriel Pereira e o Corinthians, tá? Indo aí pro New York City. Para mim, perfeita a avaliação da diretoria em manter o percentual de 10 a 20% do atleta para uma futura venda. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o Dentinho, tá? Um jogador aí que fechou recentemente com a equipe do Ceará, foi contratado, beleza? Todo mundo sabe a situação que ele viveu com o Corinthians, que ele queria ser contratado com o Corinthians, fez de tudo, deu entrevista em todos os canais falando que por ele fechava com o Corinthians e tal. O Corinthians falou, não dá, não é o perfil, tal, pode seguir o seu futuro. E aí o Dentinho fechou com a equipe do Ceará, tá? Foi contratado e tal. Na apresentação dele, ele volta a falar sobre o Corinthians. Meus números no Corinthians foram muito bons e ninguém fica fora do país por 10 anos à toa. Eu me dediquei muito. Sobre o Corinthians, tive 6 oportunidades de voltar, tá? Mas o time da Ucrânia não liberava. Estou muito feliz de estar no Ceará, tenho certeza que vai ser uma grande temporada e vamos conquistar coisas grandes. Depois, o Dentinho falou sobre a questão de jogar a Champions League e tudo mais e tal. Falou da situação com o Thiago Nunes. Thiago Nunes conversou com ele fechou com o Ceará. E ele falou, um motivo muito grande de felicidade para mim e para minha família. E se eu fizer um gol contra o Corinthians, vou comemorar sim. Cara, sobre o Dentinho comemorar, o cara vai estar no Ceará, defendendo o time dele, fez gol, tem que comemorar, certo? Agora, esse papinho, ele já fechou com o Ceará e ainda tá com a conversa. Ai, tive 6 oportunidades de voltar ao Corinthians e o time não liberou. Beleza. Mas você fez um esforço enorme mesmo? Você chegou pros caras e falou, cara, eu quero sair, não quero continuar? Não, porque o time que tava aqui não era dos melhores. Não era. Agora, quando o time da Ucrânia não te quis mais, liberou, falou, não vamos renovar, tchau, certo? Porque ele falou, ninguém fica fora há 10 anos à toa. Por que eles não renovaram então o seu contrato? Não renovaram. Falou, Dentinho, acabou, pode seguir seu futuro. Aí ele veio bater no Corinthians. Só que mais uma vez eu bato nessa tecla. Por que o Dentinho não aceitou baixar o salário dele? Se o Dentinho chegar no Corinthians, liga e fala, eu quero jogar aí, não quero saber de salário. Põe um salário aí simbólico, 50 mil, eu quero jogar no Corinthians. Não, ele quer o salário lá em cima. O Corinthians não tem condições,
tá? Na verdade até tem, mas não era o jogador que a gente buscava dentro desse perfil e tudo mais. E cara, boa sorte pro Dentinho, espero que fale menos do Corinthians agora, todo o meu respeito a ele, é cria da nossa base e tudo mais, mas é um cara que tava forçando já situações pra conseguir uma vaga aqui e não conseguiu, tá? Não conseguiu, entenda a situação e tudo mais, mas infelizmente, futuro, cada um pra um lado, boa sorte pro Dentinho. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Esse era o camisa 9 que a gente procurava ou, assim como o John, vocês acham que não era a melhor opção para nossa equipe? Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Bom, o assunto da vez é o Pedrinho, tá? Não tem como, a gente tem que falar aí sobre a situação desse jogador. Informação importantíssima. Antes de mais nada, o Pedrinho já falou pro seu empresário que vai decidir o futuro dele até sexta-feira, tá? Falou, até sexta-feira eu decido o meu futuro, com qual time eu quero fechar. Lembrando que tem o Corinthians, tem o Botafogo, tem o São Paulo e tem diversos clubes da Europa, da Espanha, da Holanda e de outros países, certo? Primeiro ponto pra gente entender o contexto, a situação. O Duílio, tá? Sabendo aí desses rumores e tudo mais, falou, ó, a gente tem que ver, depende da avaliação do Vitor Pereira, primeiramente, tá? Se a gente precisa dessa posição ou não. O Duílio comentou sobre a questão de 3 meses de contrato, falou, ó, só 3 meses não vale a pena, não vale a pena. E aí já trago uma informação importante, o Shakhtar aceitou emprestar os jogadores até o fim do ano, tá? Até dezembro. Então assim, essa questão de 3 meses já não é mais um empecilho para nenhum clube brasileiro, certo? Então para o Corinthians é um avanço enorme, 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 tá? Outro ponto importante sobre essa decisão da FIFA, tá? De que os jogadores poderiam negociar com outros clubes. Os países que estão com janela fechada também poderão contratar, tá? Eles vão abrir essa exceção. Então viram a concorrência a mais para o Corinthians. Por isso que o Duílio disse, não vamos criar expectativa nesse momento, só vamos entrar na concorrência caso a nossa comissão avalie que seja possível e que a gente entenda o interesse do Pedrinho também, tá? Ele falou, tem que ter o interesse da nossa equipe, da nossa comissão, tá? Uma necessidade, e tem que ter o interesse do Pedrinho em jogar no Corinthians. Caso a gente sinta isso, a gente vai prosseguir com a negociação. Caso contrário, mantém do jeito que tá, certo? E aí o Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho, deu uma entrevista pro pessoal do Globo Esporte, tá? Falou que já conversou com o Duílio sobre essa questão aí de contrato de 3 meses, que ele já conversou com o Shakhtar aceitou emprestar até o final do ano, tá? Qual que seria o ponto principal pra mim, tá? Da entrevista do Will Dantas. Falou o seguinte, ó. Se o Pedrinho chegar e falar que quer jogar no Corinthians, vou chamar o Duílio e vamos acertar. Não vai ser difícil acertar com o Corinthians ou com qualquer outro clube, porque a prioridade nesse momento não é dinheiro. A prioridade é que ele vá para jogar. Então assim, a família do Pedrinho não quer retornar para a Europa. Isso é um ponto positivo para o Corinthians. O Will Dantas está colocando que a parte financeira também não é um problema. Pô, eu só vejo pontos positivos nesse momento, tá? A comissão do Corinthians avaliando que é uma contratação positiva, tá? Eu vejo com muitas chances do Corinthians fechar com o Pedrinho até sexta-feira, tá? Obviamente, se chegar uma proposta de um clube grande da Europa, não tem como concorrer. Não tem como, tá? Tem a questão da família e tudo mais, aí o Pedrinho vai debater com a família dele, é assunto particular, mas a chance do Pedrinho fechar com o Corinthians nesse momento é altíssima e ele vai bater o martelo até sexta-feira, tá? Já coloquei todos os pontos aqui pra vocês, questão financeira, questão de tempo de contrato, tudo. Agora é aguardar, rapaziada. Eu tô torcendo por um desfecho positivo, tá? Tô torcendo muito. Quero muito o Pedrinho de volta nesse time do Corinthians, ainda mais se for até o fim do ano, tá? E quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Pedrinho é uma boa pro Corinthians nesse momento? Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão.
Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!